Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade, né, à parte 3 da nossa série de estudos sobre interpretação de hemograma nas anemias nutricionais. Então, hoje a gente vai falar sobre anemia megaloblástica, tá? No finalzinho a gente vai falar sobre algumas discussões de casos clínicos. E só queria lembrar vocês que na parte 1 dessa série de estudos, a gente procurou discutir um pouquinho sobre a análise do eritrograma na parte 1, né, que é a série vermelha do hemograma. Tá? Na parte 2, então, a gente estudou um pouquinho sobre a anemia ferropriva, como fazer o diagnóstico dela a partir do eritrograma, né, com análise não só da hemoglobina, mas também dos índices hematimétricos, e quais exames também que a gente deve estar sempre solicitando para complementar o diagnóstico da anemia ferropriva. Então, dá uma olhadinha lá na parte 1 e na parte 2, para quem perdeu, né, esse início dessa série dos estudos, tá bom? Então, iniciando, né, na nossa anemia macrocítica, tá, a gente coloca então a primeira pergunta, tá? Como fica então o hemograma e quais análises a gente deve solicitar? Quais outras análises, né? Então, pelo hemograma, a gente, as três informações iniciais do hemograma, né, a gente vai encontrar sempre numa anemia macrocítica, né, por ser anemia, uma redução das hemácias, do hematócrito e da hemoglobina, tá? Quando a gente vai para os índices hematimétricos, a gente vai observar especificamente, né, os que mais vão estar alterados vão ser o volume corpuscular médio, que é o VCM, e o RDW, né? Lembrando que o volume corpuscular médio, que foi explicado na parte 1 dessa série, ele indica sobre o tamanho da hemácia, né? Ele fala se a hemácia é de tamanho normal, tamanho pequeno ou tamanho elevado, tá? E o RDW, ele é um indicador da variabilidade do tamanho dessa hemácia. Então, a gente costuma dizer que ele é o desvio padrão do VCM, tá? Como essa hemácia vai estar grande e a gente vai ter ao mesmo tempo no sangue a presença de hemácias grandes e de tamanho normal, tá? Então a gente vai ter um VCM alto, porque o tamanho elevado é o que vai ter o predomínio, né? Só que a gente vai ter ao mesmo tempo hemácias de tamanho normal. Então a gente vai ter uma elevada variabilidade, tá? Então indicando VCM e RDW alto, tá? A partir desse momento, a gente pode estar procurando ver sintomas que vão estar sugerindo, né, uma deficiência mais para uma vitamina ou outra, né, no caso deficiência de ácido fólico ou de B12, e a gente também pode estar solicitando outros exames complementares, exames de sangue que vão ser complementares. E é isso que a gente vai falar aqui também na nossa aula de hoje, parte 3. Tá? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do metabolismo, como que a gente vai fazer a absorção, né, e a digestão, a absorção do ácido fólico e da B12, e depois eu vou falar de quais exames que a gente poderia estar solicitando para complementar o que a gente vai observar inicialmente num hemograma que vai indicar uma anemia macrocítica para a gente estar confirmando se realmente é uma deficiência desses nutrientes pela alimentação ou não, tá? Então, um outro termo que a gente costuma dar para anemia macrocítica, né, é a anemia megaloblástica, né? Então, os dois termos são utilizados, mas eles têm uma pequena diferença, porque, na verdade, a gente está se referindo, né, à presença de megaloblastos na medula óssea, tá? E que, lógico, eles vão estar evoluindo para os que seriam os normais enterócitos, mas como são grandes, eles passam a ser chamados de macrócitos. Então, quando a gente fala de megaloblasto, a gente está se referindo ao que a gente observa na medula óssea, e macrócito é a forma dele no sangue. Mas está correto tanto um formato quanto o outro, nomenclatura ou outra, tá? Anemia megaloblástica ou anemia macrocítica. Então vamos às causas, né? Inicialmente, que é o de interesse da nossa aula, né, é o baixo consumo de B12 ou ácido fólico, e aí eu chamo atenção para uma preocupação maior para indivíduos que são veganos, né, que não consomem nenhum tipo de proteína animal, porque a gente tem como principalmente fonte de B12, né, as proteínas animais, tá? Mas eu também gostaria de estar chamando atenção para alguns vegetarianos e até onívoros, né? Pessoas que comem de tudo, tá?
porque às vezes essas pessoas elas têm uma redução, elas têm um consumo baixíssimo de proteína animal. Tá? Então, o vegetariano, por exemplo, ele pode estar consumindo B12 por leite, por queijo, por ovos, mas às vezes a quantidade que eles vão consumir ao longo do dia, né, se for um jovem que trabalha, que estuda, às vezes não tem tempo de preparar a sua alimentação de forma adequada, pode sim estar comprometendo, né, um consumo adequado dessa vitamina. Tá? Também outra causa dessa anemia megaloblástica ou macrocítica são erros inatos do metabolismo dessas vitaminas, que pode acontecer também, que não é de causa nutricional, né? O uso de alguns medicamentos, né, como inibidor de bomba de próton, né, pessoas que têm gastrite, pessoas diabéticas que usam metformina, ou quem tem gota que usa colchicina, e algumas medicações para epilepsia, seja por redução da secreção ácida, seja por redução da disponibilidade do cálcio, que é importante para a absorção, por exemplo, da vitamina B12 a nível intestinal. Tá? Então, por diferentes mecanismos, né, esses medicamentos podem atrapalhar tanto a digestão quanto a absorção dessas vitaminas. Tá? Ao mesmo tempo, a hipocloridria, causada pela própria idade, né, sem nenhuma doença, sem nenhum medicamento, somente por conta do envelhecimento, e uma doença autoimune, chamada anemia perniciosa, onde a gente passa a produzir anticorpos que atacam as nossas células parietais, que são responsáveis pela secreção tanto de ácido clorídrico quanto do fator intrínseco. Tá? Então, tem várias causas, e o que a gente vai estar focando na aula de hoje é a deficiência pela alimentação, tá? Mas eu queria chamar a atenção que vocês não deixassem de investigar, né, caso não seja um problema dietético. E aí a gente tem possíveis diferenças, né, para deficiência de B12 ou ácido fólico, né? Então eu chamo a atenção que a anemia perniciosa ela está mais relacionada, né, à deficiência de B12, tá? Chama a atenção que os indivíduos alcoólatras eles vão ter mais uma deficiência de folato, da mesma forma que gestantes, né, ou indivíduos que apresentam hemólise também vão ter uma tendência para desenvolver mais a deficiência de folato, né? Assim como pacientes gastrectomizados, tá? Que vão ter uma tendência para estar fazendo deficiência de B12. Então, é interessante a gente estar vendo o contexto desse paciente para a gente estar ajudando nesse processo de diagnóstico, porque muitas vezes o exame bioquímico, né, a gente tem várias questões, né, metodológicas, né, de análise, que não garantem exatamente, né, um resultado fidedigno. Então, a gente tem que fazer a associação das informações, tá? Então, o esfregaço, né, a lâmina, ela tem esse aspecto, né, a gente pode observar aqui, então, né, a presença de enterócitos de tamanho, ou enterócitos não, gente, desculpa, de eritrócitos de tamanho normal, tá, hemácias de tamanho normal, e junto com os macrócitos, né, que são hemácias, né, de tamanho elevado, né, que eram megaloblastos enquanto estavam na medula óssea, mas lançadas na corrente sanguínea, acabam evoluindo para hemácias de tamanho grande, chamadas de macrócitos, tá? É também característica da lâmina de pacientes que têm anemia macrocítica, né, por deficiência de B12 ou ácido fólico, né, a presença de neutrófilos hipersegmentados, que também é uma deformação dessa linhagem das células brancas, tá? Isso só vem mostrar para a gente que a B12 e o ácido fólico são necessários para o desenvolvimento de divisão celular, não só, né, da série vermelha, mas da série branca também, né? Então, começando pelo ácido fólico, né, por que o ácido fólico ele é importante, né, para a formação dos eritrócitos? Vamos conhecer um pouquinho sobre o ácido fólico ou relembrar, né, ou revisar. Então, o ácido fólico está presente em diversos alimentos, né, especialmente destacando o fígado, a gente tem a aveia também, né, alguns cereais integrais, olha, várias frutas, tá? E folhosos, né? Tem vários nomes, né, como o ácido fólico, B9, o ácido pteroiglutâmico e o poliglutamato, tá? E eu chamo a atenção que esse termo ácido fólico ele veio por conta da identificação dessa substância inicialmente nas folhas do espinafre. Daí o nome de ácido fólico, tá?
Só uma observação que o cozimento prolongado, então, destrói até 90% do folato. Então, recomenda-se, por exemplo, até no consumo do espinafre, de folhas, né, que são ricas em ácido fólico, a gente simplesmente escaldar, né, jogar uma água quente para dar uma murchadinha, ou então comê-las no formato cru mesmo, tá? Então, é interessante a gente estar observando para não fazer um cozimento muito prolongado, né, desses alimentos que são fontes de folato. Essa é a estrutura química dele, né, chamado de ácido piteroimonoglutâmico, né, então aqui a gente tem, né, uma estrutura da diprofiteridina com PABA e o glutamato, né, daí vocês vão estar vendo o que eu vou falar, né, monoglutâmico, poliglutâmico em alguns momentos, né, do processo de digestão e absorção dessa vitamina, tá? Lembrando que o formato, né, poliglutâmico, tá? Ele é o formato que se encontra nos alimentos e a gente precisa transformá-lo no formato monoglutâmico a partir da ação de algumas enzimas, tá? Então vamos ver como é que isso acontece. A gente tem um folato ingerido pela dieta, né, na forma de poliglutamato, tá? Que vai precisar ser convertido no intestino na forma monoglutâmica, mas a gente ingere, né, na forma de poliglutamato. A gente também tem o ácido fólico presente nos alimentos fortificados ou então nos suplementos que já estão na forma monoglutâmica. Tá? Então, não vai precisar, né, da ação dessa enzima glutamato carboxipeptidase 2 para converter, né, o poliglutamato em monoglutamato. Então, ambos vão para o estômago, né, seguindo, né, todo o processo da digestão, tá? E aí eu chamo a atenção que quando chegar no intestino, por conta desse formato, nessa estrutura química diferenciada, o poliglutamato ele tem uma biodisponibilidade de 60%, enquanto o monoglutamato tem uma biodisponibilidade de 98%. Tá? Chegando no intestino, então, o ácido fólico que está no formato de monoglutamato, ele atravessa, né, diretamente, sem ação enzimática, tá? Para ser absorvido, tá? Vai direto para o intestino, ok? Por endocitose. Mas o poliglutamato, que é o folato da dieta, ele precisa sofrer a ação da enzima glutamato carboxipeptidase 2 para ser transformado na forma monoglutâmica, que é a forma que vai circular no nosso sangue. Chegando no nosso sangue, então, ele vai ser carreado, né, numa ligação com a albumina, com proteínas, né, especialmente a albumina, e é esse formato que fica, né, dentro da nossa hemácia, tá, junto da hemoglobina, ok? E o restante, então, vai ser levado para o fígado para fazer uma reserva. Então, 50% das nossas reservas de folato, né, vão se encontrar no fígado, tá? Queria fazer um destaque também que essa enzima, ela tem uma atuação importante, mas ela é dependente de zinco. Então, quando a gente estiver num processo investigatório, né, dessa anemia macrocítica, a gente precisa também investigar se o paciente está consumindo fontes de zinco na sua alimentação, ok? Bom, seguindo então, né, qual é a função do folato, né? A partir do momento que a gente absorve esse folato, né, ele vai atuar numa função muito importante, né, que é a metilação do DNA, tá? Então, o que é a metilação do DNA? É a transferência de grupamento metil ao DNA. E o que é o grupamento metil? É o CH3, tá? Vocês vão ver que é uma estrutura que vai estar sendo agregada, né, a outras moléculas com função, né, dentro do nosso corpo. Tá? Alguns outros doadores desse radical metilo, a gente tem além do folato, que é a metionina, a colina e a B12. Tá? Por que a metilação é tão importante? Né? Ela controla várias funções do genoma no processo de morfogênese. Okay? Então, ela mantém, né, todas as funções, especialmente do DNA, que é de divisão celular. Tá? Então, dentre elas, a gente tem a recombinação da meiose, controle da replicação, né, e até a regulação da diferenciação celular, que é tão importante, né, dentro dos da nossa medula óssea para o processo na formação dos eritrócitos.
tá? Então, a gente tem aqui a estrutura, né, que tem uma ação, né, no nosso corpo, que é o tetrahidrofolato, tá? Por conta de 4, né, moléculas aqui, né, de hidrogênio, tá? A partir daqui, a gente vai ter o grupamento metila, que esse tetrahidrofolato vai conseguir doar, né, para outras moléculas, ok? Então, a principal receptora do grupamento metila é o SAMe, né, que é o S-adenosilmetionina, ok? Ele vai receber esse grupamento metila de várias outras substâncias além do folato, como eu havia falado, né? Metionina, B12, ok? E ele é considerado o principal doador de CH3 para todas as funções de metilação no nosso corpo. Tá? Então, o que acontece no nosso DNA? Tá? O SAMe ele vai fazer uma doação para o carbono 5, tá? Da base nitrogenada citosina, através da enzima DNA metiltransferase, ok? Vai doar esse grupamento metila de tal forma que a gente vai ter então a metilação dessa base nitrogenada, tá? E a citosina, então, vai passar a ser chamada de 5-metilcitosina. E aí a gente vai ter essa conformação aqui, tá? A gente está vendo aqui, então, a cadeia aqui do DNA e todos os grupamentos metilos que são, né, agregados à base nitrogenada citosina, tá? É assim que ocorre, então, a metilação do DNA. Além disso, né, o folato, ele, nesse processo de doar, né, grupamento metila, ele é importante também para que a gente possa estar mantendo baixo no nosso sangue os níveis de homocisteína. A partir do momento que ele consegue, né, através de várias reações, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a conversão da homocisteína em metionina. Então, se eu tenho a conversão adequada da homocisteína em metionina, eu vou conseguir controlar valores elevados de homocisteína no meu sangue, que é considerado um fator de risco cardiovascular, tá? Então, como é que a gente vai avaliar, né, o status do ácido fólico? Né? A gente tem o folato sérico, né, aquele que acabou de ser absorvido, que é o 5-metil-tetrahidrofolato, né, o monoglutamato, tá? Ele é o que está mais disponível nos laboratórios, né, o plano cobre, né, mas ele só se reflete os últimos dias de alimentação. Ou seja, a gente tem uma ideia recente, né, do ácido fólico. A gente não tem uma informação muito estável, né, desse ácido fólico, tá? Uma outra opção é o folato eritrocitário, que é uma informação mais estável, porque ele está se referindo aos últimos 120 dias da ingestão desse folato, né, que é justamente a meia-vida da hemácia, tá? Então, aquele folato que, ao ser absorvido, foi para dentro da hemácia, é esse que a gente está avaliando, ok? Mas, como eu havia falado, né, o folato eritrocitário não é coberto pelos planos, então, na prática, a gente acaba trabalhando, né, e dando um jeito de fazer uma análise do status de folato pelo folato sérico, tá? E aí, o que a gente faz para ter uma complementação dessa análise? A gente associa, né, a homocisteína, que é aquela substância que vai estar elevando a partir do momento que eu não consigo convertê-la em metionina, né? Mas a gente também tem que ter cuidado, porque a homocisteína não depende só do folato, né, para ser convertida em metionina. A homocisteína depende da B12, da B6, né, da B2, tá? Para que ela possa fazer essa conversão. Então, ela não é nada específica, né, para uma análise do status do folato, ok? Então, usando o folato sérico, a gente tem, né, alguns estudos que já relataram que um valor abaixo de 4,5 nanogramas por ml aumenta o risco de morte. Esse aqui é o intervalo, né, de referência usualmente utilizado, tá? E aí eu sugiro que vocês tenham um bom senso para estar vendo, bom, se é um valor de 3 a 17, eu acho que a gente pode pensar que um valor mediano, né, metade desse valor, associado a todas as outras características desse paciente que eu vou estar avaliando e outros indicadores bioquímicos, eu posso estar tendo uma exigência, né, dele estar aumentando um pouquinho mais esse nível ou não, tá? Então, não esperem o paciente de vocês ter um valor de folato muito baixo, porque esse intervalo está muito grande, né? Então, quanto mais próximo do limite máximo de normalidade,
Será que a gente também não vai oferecer mais qualidade de vida para esse paciente? Né? Vamos ficar atentos, então, aos sinais, sintomas e todas as características que se relacionam à deficiência desses nutrientes, tá bom? Então, qual seria o nível ótimo de folato, né? É aquele que se relaciona ao menor valor de homocisteína, né? Lembrando, então, né, que a homocisteína, né, o primeiro estudo que relacionou uma hiperhomocisteinemia com doença cardiovascular datou de 1997, ou seja, está muito recente, tem um pouco mais de 20 anos, né? E o valor de ponto de corte que foi sugerido para baixo risco cardiovascular foi um valor de homocisteína abaixo de 9, tá? Outros estudos de lá para cá, né, foram feitos e a gente pode observar que os valores não têm uma variação muito grande, fica em torno de entre 8 a 10, ok? Então, a minha sugestão é pegar, né, uma média desses valores, observar, né, fazer análise do hemograma do nosso paciente, fazer uma análise do consumo alimentar do nosso paciente, observar o uso de medicamentos e observar presença de outras doenças. E a gente fazer uma análise conjunta, né, de todos esses fatores que podem estar atrapalhando, tá, a absorção, né, o consumo, né, e a digestão dessas vitaminas tão importantes para a nossa eritropoese. Tá? Então, aqui queria mostrar para vocês que a homocisteína, né, na dependência de vários nutrientes da nossa dieta, né, para que ela possa voltar a ser metionina, ela tem uma dependência de todos esses nutrientes, que se eles não estiverem sendo oferecidos de forma devida, tá, ela vai acumular no nosso sangue, tá, e aí ela vai reagir com espécies reativas de oxigênio e favorecer fortemente, né, o processo de aterogênese e trombogênese. Tá? Então, diversos estudos já têm demonstrado que, por exemplo, indivíduos obesos, eles apresentam deficiência de B12, de ácido fólico e hiperhomocisteinemia. Tá? Então, vamos ficar atentos, né, ao perfil daquele paciente que pode estar apresentando, né, esses fatores de risco para a doença cardiovascular. Tá? Ok, então falamos sobre ácido fólico, vamos entender agora um pouquinho por que B12 ela é tão importante para a formação dos nossos eritrócitos. Né? Então a B12 ela está presente em alimentos prioritariamente animais, tá? Ela tem alguns nomes, né, diferenciados, dependendo da estrutura química que ela apresenta. Então, basicamente, pela alimentação, a gente tem a cianocobalamina, a hidroxicobalamina, e no nosso corpo, dependendo dos componentes que ela vai reagir para sua função, seja na mitocôndria, seja no citoplasma, ela vai se transformar em metilcobalamina ou adenosilcobalamina, tá? Então, como é que é a digestão e a absorção, né, e o metabolismo dessa B12? Ela vai ser ingerida, né, por alimentos, proteína animal, né, ressaltando que é proteína animal, tá? E aí, a partir do momento que a gente está fazendo a mastigação desse alimento, né, a gente tem um fator R na nossa saliva que vai agregar a vitamina B12 e ambos vão então para o nosso estômago, tá? Junto com a proteína animal. Então, junto com essa a B12, junto com esse fator R, né, a gente, o alimento que está aqui no estômago vai sofrer a ação do ácido clorídrico, que é produzido pelas células parietais, tá? E com isso a gente vai ter uma maior degradação e liberação dessa B12, né, da fração proteica dos alimentos, tá? E aí o complexo, né, fator R e B12, então, vai para o intestino juntamente com o fator intrínseco, que também é secretado nesse momento em que está tendo, né, a secreção do ácido clorídrico. Então, vai para o intestino o complexo RB12 e o fator intrínseco, que ao chegar no intestino, vai sofrer a ação, né, das enzimas pancreáticas, liberação da B12, né, deste fator R, tá? E a agregação dessa B12 ao fator intrínseco, que vai então transportar a B12 até o enterócito, tá? No ilho distal, ok? E que numa reação, né, dependente de cálcio, tá? A gente vai ter então, né, uma entrada dessa B12, tá? Por endocitose também, ok? E que dentro da célula, então, em meio ácido,
esse complexo, então, né, B12, fator intrínseco, vai ser degradado com posterior liberação da B12, ok? Então, ela vai entrar vai fazer uma reação aqui, quer dizer, vai estar ligando, né, a transcobalamina, tá, para ser transportada no sangue num complexo chamado transcobalamina B12, tá? Então, só queria chamar a atenção que esse complexo, né, esse fator R, ele também tem o nome de apitocorrina, ok? E esse complexo aqui, TCB12, né, transcobalamina B12, ele também pode ser chamado de holo-TC, tá? Holotranscobalamina, ok? Então, daquelas 4 formas químicas, né, que eu mostrei para vocês da cobalamina, né, a gente tem aqui uma das mais importantes, que é a metilcobalamina, tá? Por conta, né, do radical do grupamento metila que se encontra nessa estrutura, tá? E que faz parte, né, do processo de transferência desse radical, tá? Para o processo de metilação do DNA, né, que ela também vai colaborar, e na depuração da homocisteína, que são as duas atividades mais importantes, né, no nosso corpo, que a gente tem tido uma quantidade muito grande de alterações relacionadas a essas reações hoje em dia, ok? Então, vamos lá. Já digerimos a B12 e agora ela vai entrar na nossa célula, tá? Entrando na nossa célula, ela tem 2 caminhos a seguir, a mitocôndria e o citoplasma. Então, existem reações na mitocôndria que vão acontecer e existem reações no citoplasma que também vão acontecer e que dependem da B12, tá? Então, a partir da captação, né, desse complexo transcobalamina B12, né, por endocitose, tá, a gente vai ter então a degradação para a liberação da B12 dentro do lisossoma, né, em meio ácido, tá? E depois a gente vai fazer a conversão, né, da estrutura da B12 nas 2 formas mais importantes, né, de cofator, tá? Então aqui ela vai ser transformada em 2 formatos diferentes de cofatores, né? Porque um vai atuar na mitocôndria e o outro vai atuar no citoplasma. Na mitocôndria, né, esse primeiro formato, né, da B12 como cofator se chama adenosil B12. Tá? Ela vai ser um cofator da enzima metilmalonil-CoA redutase, que tem por função, né, fazer a conversão da metilmalonil-CoA em succinil-CoA. Tá? E essa enzima, né, a succinil-CoA, ela faz parte dos processos de oxidação de ácido graxo e catabolismo de aminoácidos que são cetogênicos, né? Ok? Bom, a partir do momento, tá, que essa B12, ela não, eu tenho alguma deficiência dessa B12, tá? Esse metilmalonil-CoA não vai se transformar em succinil-CoA e vai sim ser desviado para a formação do ácido metilmalônico, tá? Que depois vocês vão ver, que eu vou comentar, é uma forma da gente estar fazendo análise, né, sanguínea dos nossos pacientes, né? É um indicador indireto de deficiência de B12, porque quando a gente tem pouca B12 no sangue, a gente tem uma elevação do ácido metilmalônico, justamente porque essa reação aqui não está acontecendo, né? O outro formato, então, aqui da B12, né, é quando ela é metilada e ela se transforma em metil B12, né? Olha aqui o SAMe aqui fornecendo o grupamento metila para ela. E aí ela vai ser cofator da enzima metionina sintase, tá? Que essa enzima faz o quê? Ela converte a homocisteína em metionina, lembrando que a gente não pode ter, né, elevação de homocisteína no nosso sangue. E aí, essa metionina sintase, então, ela vai estar fornecendo metionina, né, para a produção de outras proteínas, da mesma forma para estar mantendo, né, a síntese do SAMe. Olha que como o SAMe foi importante para fazer a doação desse grupamento metila, tá? Para a metilação da B12, ok? E dessa forma, né, se eu tenho SAMe suficiente, eu vou conseguir fazer manutenção da minha síntese de DNA, ok? Lembrando para vocês também, olha aqui o 5-metiltetrahidrofolato, não dá para dissociar, né? Ele também
participa aqui desse processo, porque é ele que vai ceder o grupamento metila para o SAMe para que ela possa ceder aqui para a B12, né? Então tá tudo interligado, né, gente? E aí o que vai acontecer na deficiência de B12, gente? Se eu não tenho B12, tá? O que vai acontecer? Eu não vou ter uma quantidade de B12 suficiente na minha mitocôndria, tá? Com isso eu não vou fazer, né, a conversão do metilmalonil-CoA em succinil-CoA, e aí eu vou ter um comprometimento do metabolismo energético, tá? E elevação do ácido metilmalônico, conforme eu havia falado no slide anterior, tá? No citoplasma, então, a ausência dessa B12, eu não vou ter, então, a metilcobalamina, tá? Que não vai ser cofator, né, da conversão da homocisteína para metionina, mas também, pelo fato dela não estar recebendo esse grupamento metila, tá, eu vou ter uma elevação, né, do 5-metil-tetrahidrofolato, tá, e uma redução do tetrahidrofolato, né? Então, eu não vou ter, né, a doação desse grupamento metila para o SAMe, né? Com isso, eu vou aumentar essa estrutura química aqui do folato e vou reduzir essa, já que esse aqui não vai se converter nesse. Da mesma forma, eu vou ter uma redução do metileno tetrahidrofolato, ok? E também não vou conseguir fazer a doação de carbono, né, para a formação do deoxiuridilato, que é fundamental para a replicação do DNA, tá bom? Então, ao mesmo tempo, né, uma outra consequência seria a elevação da homocisteína, tá? Que vai acabar, né, atuando como um fator de risco cardiovascular. Ok? Então, gente, por deficiência de folato, tá? Eu vou ter um defeito na síntese do DNA. Da mesma forma, né, como eles estão muito interligados, a deficiência de B12 também vai levar a esse defeito na síntese do DNA. Então, são duas causas que levam a uma consequência comum, né? E o que acontece quando eu tenho um defeito na minha síntese de DNA? Eu não vou ter o processo da divisão celular, né? E associado a isso, de forma concomitante, né, todo o preparo que a minha célula estava fazendo, né, de produção dos componentes celulares, né, para que ao essa célula se dividir, eu pudesse ter duas células com os mesmos componentes que eu tinha na célula mãe, né, isso se mantém, porque eu tenho uma síntese inalterada do RNA. Então, o defeito é no DNA. Então, como eu não tenho uma síntese adequada de DNA, eu vou ter um comprometimento da divisão celular associada a uma manutenção, né, da síntese de componentes celulares. Isso vai acabar me gerando, ao invés de duas células, eu vou ter uma célula de tamanho grande, né, com componentes celulares que estavam se preparando para formar duas células, né? Então ela acaba ficando com um citoplasma grande, né, e não consegue se dividir, tá? Eu posso ter, inclusive, isso para as células que conseguiram sobreviver, né? Porque muitas vezes a ausência do folato ela vai causar uma apoptose, então eu vou ter morte celular antes mesmo desses macrócitos conseguirem ir para o sangue, né? Então, dentro da medula, eu já vou ter todo o processo de apoptose. Então, por isso que eu acabo ficando com uma anemia, né? Porque eu tenho menos células sendo geradas no meu sangue, tá? Então, aqui eu consegui fazer uma edição aqui de uma figura para mostrar que de uma célula aqui, né, dentro da medula óssea, normalmente eu faço duas e assim por diante, né? E até o amadurecimento, né, para um eritrócito normal, se eu tiver ácido fólico, se eu tiver B12. Agora, se eu tiver a deficiência de ácido fólico ou B12 e aquele defeito na síntese do DNA, essa célula não consegue se formar em duas, né? E com isso eu acabo tendo né, a formação dos megaloblastos, né? Enquanto aqui no normal seriam normoblastos. E esses megaloblastos, os que conseguem sobreviver, porque muitos sofrem apoptose, os que conseguem sobreviver, então, vão amadurecer para um megalócito, tá? Ou macrócito, ok? Então, aqui está um artigo interessante que eles fizeram, né, uma pesquisa que conseguiram observar, né, o que acontece numa eritropoese normal, quando eu tenho fornecimento de ácido fólico B12 de forma suficiente, tá?
E o que acontece quando eu tenho uma eritropoese megaloblástica, tá? Olha, a quantidade está bem menor, né? Por quê? Por conta dessa apoptose, né? A deficiência de folato intracelular, né, faz uma incorporação indevida da uracila no DNA, que não deveria estar entrando no DNA, tá? Isso leva a um dano, tá? Então, isso pode levar à apoptose. E os que conseguem sobreviver, então, acabam gerando os reticulócitos maiores do que o normal, por conta daquelas alterações que eu mostrei para vocês, né, no slide anterior, tá? Então, aqui a gente só resgatando um pouquinho da deficiência de ferro, né? O principal problema aqui, né, no DNA é DNA, síntese de DNA, né, e a divisão celular, tá? E no ferro, só queria lembrar a vocês que o principal problema é a inibição da síntese de hemoglobina, por conta da deficiência de ferro. Então aqui, muitas vezes eu tenho, né, eu tenho pequenas células, tá? E posso ter uma quantidade reduzida sim, porque a gente vai ter uma dificuldade, né, nessa eritropoiese, geralmente está associado à deficiência de outros nutrientes. E aqui também eu vou ter uma redução da quantidade de células, né, por conta dessa apoptose que acontece, e as que conseguem sobreviver, então, elas ficam de tamanho elevado, tá? Então aqui a gente tem mais uma vez um esfregaço mostrando os neutrófilos hipersegmentados, tá? E aqui a gente tem uma foto aqui de o que está acontecendo dentro da medula óssea, tá? São os precursores, né, apresentando essa megaloblastose aqui, né, que, se sobreviverem, vão para o sangue na forma de macrófagos. Então, como é que a gente vai avaliar o status de B12? Sugiro a leitura para vocês desse artigo, né, muito interessante, que faz uma revisão extensa, né, sobre a importância da B12, a estrutura química, como ela é, né, fontes, como ela é digerida, como ela é absorvida, como ela é metabolizada. Então, é um artigo bem interessante, é um artigo recente, de 2018, tá? E ele sugere, então, né, alguns indicadores bioquímicos para análise da B12. Né? O primeiro deles é a própria B12 sérica ou plasmática, né? É o biomarcador mais comum, tá? A informação da B12, ela inclui a cobalamina ligada à transcobalamina, aquela que circula no nosso sangue, tá? Mas também inclui a cobalamina ligada à apitocorrina, né? Que a gente tem a apitocorrina na saliva, mas também tem no nosso sangue, ok? É um indicador de ingestão de longo prazo de B12, tá? Mas apresenta uma baixa sensibilidade e especificidade para diagnosticar a deficiência de B12. Então, muitas vezes o paciente ele tem, né, B12 normal no sangue, mas já apresenta alguns sintomas de B12, como irritabilidade, insônia, e alguma neuropatia, tá? Então, é importante sempre a gente estar observando o contexto desse paciente, principalmente se ele for idoso, né? A análise é feita em picomol, né, ou picogramas por ml, tá? E a gente tem uma sugestão aqui de conversão, dependendo do que o laboratório for analisar, tá? Bom, gente, então o segundo biomarcador, né, recomendado por esse artigo, tá, é aquele ácido metilmalônico, né, que eu tinha mostrado para vocês quando eu estava, né, falando do metabolismo da B12 dentro da célula, especificamente na mitocôndria. Então, quando a gente tem a ausência da B12, né, o metilmalonil-CoA não vai ser transformado em succinil-CoA, e aí a gente vai ter um aumento, né, do ácido metilmalônico, e é esse que a gente dosa no sangue. Então, elevações desse ácido vão refletir reduções, né, dos níveis de B12. E geralmente, né, isso pode estar acontecendo quando a B12 está com valores menores do que 287 picomol por litro, tá? Então, ele é interessante porque ele está avaliando a atividade metabólica da B12, tá? Além de refletir, né, o estoque hepático, ok? Tá? Então, a gente tem aqui como terceira indicação, né, desse artigo, a gente tem a transcobalamina, também isolada, que é a OLO-PC, tá? Que já dá a informação da B12 disponível às células, né? Quanto de B12 que eu estou levando até as células. É uma informação mais sensível, tá? Ingestão recente de B12, ou seja, fiz a minha alimentação, daqui a algumas horas eu já consigo ver
elevação da transcobalamina, tá? Mesmo quando o estoque está baixo. Então, é uma coisa que a gente deve considerar. Então, aqui a gente tem alguns pontos de corte, tá? Sugeridos, né, para avaliar por idade, tá? Até adultos, crianças até adultos. E para B12, para a holotranscobalamina e para o ácido metilmalônico, né? Lembrando que a homocisteína eu já falei para vocês, né? Comentei sobre alguns pontos de corte quando eu falei do ácido fólico, tá? Mas esse artigo também ele sugere, né, a dosagem de homocisteína, né, porque avalia a atividade metabólica da B12, lembra, no formato, né, como ela é cofator da metionina sintase, tá? Os valores elevam quando geralmente a B12 está abaixo de 300 picomol por litro, ok? Só que uma coisa que a gente tem que lembrar, conforme eu havia falado, né, que a homocisteína ela não é específica de deficiência de B12 nem de ácido fólico, né? Então a gente, na verdade, se olhar só a homocisteína, a gente não vai saber o que está deficiente, porque ela é influenciada pela B12, sim, pelo ácido fólico, sim, mas também é influenciada pela B6, tá? E uma outra coisa importante de se considerar é que ela também eleva na insuficiência renal crônica e também no hipotireoidismo. Então, a gente tem que estar sempre olhando quais doenças que esse meu paciente apresenta, né? Quer dizer, o estado geral do meu paciente, tá? Então, por conta de todas essas questões, né, desses 4 indicadores que tem prós e contras, né, esse artigo ele sugere, tá, uma equação que foi feita, né, por Fedosov, tá, em 2015, em que ele sugere um indicador combinado, né, para avaliar o status da B12. Tá? Ele chamou de teste de múltipla análise. Tá? Então, é um indicador combinado, né, o símbolo dele é CB12, tá? Ele seria uma associação da B12 sérica mais a holo-TC, mais o ácido metilmalônico, mais a homocisteína, tá? Foi gerado a partir de 9 estudos, com 5.000 participantes aproximadamente. Ele sugere que seja feito um ajuste de paridade, então quem gostaria de estar pegando essas equações, né, ajustadas paridade, consulte esse artigo aqui, tá? E também ele pode ser ajustado para a ausência de 1 ou 2 marcadores. Então, isso também é uma coisa interessante, né? Eu não preciso ter as 4 informações para poder fazer essa equação. Se eu tiver 1 ou 2, eu também poderia fazer, tá? Então, essa é a equação. Vejam que tem, né, o holo-TC, tem a B12, tem o ácido metilmalônico e tem a homocisteína e o fator idade aqui. Então, gente, a partir do momento que a gente faz, né, o cálculo desse indicador combinado, a gente pode ter algumas interpretações que são sugeridas pelo próprio artigo, tá? Pelo próprio autor. Por exemplo, quando eu tenho essa B12 combinada maior do que 1,5, por exemplo, né, ele comenta, né, eu posso ter uma análise, uma interpretação tanto para uso clínico quanto para uso epidemiológico, né, é importante fazer essa diferença também, tá? E ele diz que a patogênese da B12 elevada não está completamente entendida, mas que ele considera interessante, né, a gente investigar doença hepática, né, se o paciente fez suplementação, né, ou fez algum tratamento, tá? Considera adequada quando está de menos 0,5 até 1,5, tá, que é o esperado, tá? Baixa quando está de menos 1,5 a menos 0,5, tá? E aí a gente tem que estar atento para manifestações, né, subclínicas, né, como, por exemplo, alguma alteração neurológica, como, por exemplo, insônia, irritabilidade, tá? Dormência, tá? Nas mãos e nos pés, ok? Nesse momento a gente já pode estar pensando, né, em suplementação oral, tá? Uma possível deficiência de B12 quando está abaixo de menos 2,5, tá? Aí a gente já pode ter uma quantidade maior de algumas manifestações e aí a gente tem que estar pensando, né, em realmente fazer uma suplementação oral e avaliar em 3 a 6 meses, tá? E uma provável deficiência quando está um valor mais baixo ainda, né? Então a gente precisa estar olhando, né, várias queixas clínicas, né, desse paciente, tá? E a gente tem que pensar,
na possibilidade de estar fazendo até um tratamento intramuscular por injeção, ok? Então, a OMS também, ela se posiciona em relação a pontos de corte, tá? Na deficiência de B12, tá? Então, ela sugere um valor menor do que 150 para B12, tá? Para o ácido metilmalônico, ela sugere maior do que 271, para holo-PC menor do que 35 e para homocisteína maior do que 10. Tá? Então, são valores que também são interessantes da gente estar considerando. Ela também se posicionou em relação a esse score, né, da B12 combinado, tá? E ela sugere, então, esses valores aqui que são os mesmos que eu acabei de mostrar, tá? E, gente, então, finalizando, né, essa parte das anemias nutricionais, né, a gente pode, então, fazer um grande resumo, né, de como seria a nossa investigação etiológica, tá? E aí isso está valendo para todos os tipos de anemias, né, possibilidades, tá? Então, por exemplo, se eu suspeito, né, de alguma anemia que esteja relacionada a uma hipofunção da medula óssea, né, eu posso estar dosando reticulócitos, por exemplo. Se eu preciso confirmar, né, uma anemia ferropriva, é interessante eu fazer uma análise do perfil do ferro, então eu vou pedir ferritina, né, a saturação de transferrina. Se eu tenho anemias microcíticas, é interessante e importante que eu solicite, principalmente com um RDW não muito elevado, né, interessante que eu solicite a eletroforese de hemoglobina, tá? Para poder diferenciar uma microcitose por anemia ferropriva e de uma talassemia, já que ela é uma doença que pode ser discreta e de difícil, né, diagnóstico ao longo da vida, tá? Por exemplo, se eu tenho doenças crônicas associadas, né, eu preciso ver o nível de inflamação desse meu paciente. Então, eu posso estar pedindo marcadores inflamatórios, como VHS, PCR, né, além de outros que são utilizados de forma mais indireta, né, como a própria GGT, acima de 20, ela pode já indicar, né, um estresse oxidativo por inflamação, o ácido úrico alto, além de outros, né, como o fibrinogênio também, tá? Se eu tenho anemia macrocítica, né, é interessante eu estar fazendo toda essa análise, né, que eu apresentei para vocês, né, da investigação de deficiência de B12 e o ácido fólico, e também é interessante eu pedir provas de função hepática, porque algumas macrocitoses estão relacionadas a hepatopatias, tá? Se eu tenho também outras doenças, né, que podem limitar a eritropoese, como uma doença renal crônica, né, eu posso pedir uma creatinina, né, e se é uma doença da tireoide, né, eu posso estar solicitando, né, o hormônio TSH, além, né, dos hormônios tireoidianos. Para algumas provas de hemólise, tá, que eu posso estar investigando, além da bilirrubina, é o LDH e a aptoglobina. E para investigar, né, alguns indícios de anemias hereditárias, né, é bom eu estar fazendo, né, uma análise da história familiar desse paciente, né, de doenças, né, dos seus parentes, e identificar alguns episódios recorrentes de icterícia, tá bom? Então vamos para os casos clínicos, né? Nesse primeiro, a gente quer saber como estariam os índices hematimétricos dessa paciente, uma mulher de 30 anos que apresenta hemorragia, menorragia, ou seja, no seu ciclo menstrual ela acaba tendo um sangramento muito intenso, então ela perde muito sangue, né, todo mês. Então ela apresenta uma anemia persistente mesmo com suplementação, né? Então ela faz sulfato ferroso, tá? Ela tem uma ferritina de 6, que está muito baixa, né? A hemoglobina de 7, que também está bem baixa. Então, os seus índices hematimétricos vão provavelmente apresentar uma microcitose, né, confirmando essa anemia ferropriva, tá? Por conta do sangramento, né? A questão não seria a ingestão. Então, enquanto essa paciente não tratar essa menorragia, ela vai ter uma dificuldade muito grande de responder a essa suplementação do sulfato ferroso, né? Então, apresenta uma hipocromia e provável, né, anisocitose, porque essa hipóxia gerada pela falta do ferro vai fazer com que a sua medula óssea esteja, né, tentando, né, colocar o tempo inteiro eritrócitos no sangue, né, e eles são pequenos, né, junto com alguns que conseguem amadurecer. Então, a gente tem concomitante a presença de micrócitos e normócitos, gerando, então, essa anisocitose, né?
Nesse paciente aqui, de 45 anos, 20 anos de artrite reumatoide, né, apresenta mucosa hipocorada, ele está com hematócrito de 26, né, bem baixo também, assim como hemoglobina baixa, um VCM indicando que está o volume baixo também, tá? E o ferro também está ligeiramente baixo, né? O valor de normalidade é 50, né? A ferritina, por outro lado, encontra-se muito elevada, tá? A creatina está normal, a creatinina está normal, tá? E o TBIC está ligeiramente reduzido, né? O valor de normalidade é acima de 250, né? Tá? Então, ele tem realmente uma anemia por inflamação, tá? Então, a gente tem que dosar a PCR e o fibrinogênio, ok? Ele apresenta, então, uma microcitose, tá? E a saturação de transferrina dele, né? Quando a gente pega o ferro, divide pelo TB, vai dar 20%, tá? Então, assim, tá ligeiramente, né, próximo do limite mínimo de normalidade, né? Então, é um paciente que ele apresenta uma anemia, sim, né? O ferro ele está um pouco comprometido, mas o que está fazendo, provocando, né, essa anemia, tá? É o processo inflamatório, tá? Que acaba estimulando, né, muito a expressão da epsidina, tá? Que acaba fazendo uma redução na absorção de ferro, né, a nível intestinal, tá? E estimula o acúmulo de ferro nos macrófagos, tá? Então, mesmo o paciente consumindo ferro, ele vai ter dificuldade absortiva, né? E a disponibilidade metabólica, né, para a medula óssea estar conseguindo formar o sangue. Bom, nesse caso aqui é uma anemia microcística, né? O ferro está bem baixo, a ferritina muito baixa também, e aí o TBIC fica alto, porque a gente sabe que o TBIC aumenta, né? Assim como a transferrina também aumenta, num mecanismo compensatório de você aumentar a eficiência do transporte do ferro. E aí eu pergunto, como que a gente calcula a saturação de transferrina, né? Então, a gente vai pegar o valor do ferro, que é 11, dividir pelo TBIC, que é 585, e multiplicar por 100, vai dar 16%, que é um valor baixíssimo, né? E quais outros testes, então, que a gente pode, né, sugerir para poder confirmar, né? A gente vai fazer, então, olhar o RDW, que já está lá disponível, mas a gente pode pedir reticulócitos, que espera-se que esteja reduzido, a zincoporfirina, que vai estar elevada, lembra que o zinco ocupa o lugar, né, do ferro no grupamento M, né? E os receptores solúveis de transferrina também vão estar elevados. São testes complementares. Nesse caso clínico, então, uma mulher de 32 anos, né, que veio com a queixa de que apresenta uma anemia refratária ao ferro. Ela tem uma hemoglobina de 10, uma ferritina de 7 e iniciou 325 mg de sulfato ferroso. Tá? Com um mês depois, ela apresentou uma hemoglobina de 12, a ferritina se manteve, e 2 meses depois a hemoglobina estava 13 e a ferritina se mantendo. Tá? Então, o que a gente entende dessa situação? Né? A gente não precisa ficar nervoso, porque a gente precisa de um tratamento de no mínimo 6 meses para que a gente possa fazer a repressão desses estoques. Né? De uma forma geral, a repressão do ferro, a gente tem a normalização da hemoglobina, em primeiro lugar, depois do VCM e depois, em último lugar, da ferritina. Tá? Embora ela seja a primeira a reduzir, ela é a última a normalizar. Isso vale para todos os testes que são muito sensíveis, né? Assim como, por exemplo, uma GGT, que é uma enzima hepática, ela é a primeira a aumentar quando a gente tem alguma alteração hepática, mas ela é a última a normalizar, tá? Nesse caso clínico 6, então, um homem de 72 anos, né, com elevação das transaminases, pai e tio faleceram de hepatite alcoólica, né, ele apresenta uma ferritina muito elevada, de 775 nanogramas por decilitro, e uma saturação de transferrina de 55%, né, é um pouquinho acima da normalidade, que é 50%. Tá? E ele recebeu, então, o diagnóstico de hemosiderose, né, que é uma doença genética, né, onde o paciente pode fazer acúmulo de ferro nos tecidos, né? E quando é chamado de hemosiderose é porque não tem lesão tecidual, né? Simplesmente um acúmulo. Já nesse paciente, né, com inchaço abdominal, né, sem visceromegalias, né, e está apresentando inchaço também em tornozelo 6 meses, a hemoglobina dele está normal, leucócito normal, sem álcool no sangue, tá? E bilirrubina e transaminases ligeiramente elevadas, tá?
O ferro dele está bastante alto, né? Mas o que chama atenção realmente é a transferrina de 95%, que é muito raro isso, né? E a ferritina de 2.542, tá? Então, o diagnóstico do nosso paciente não seria a hemociderose, é a hemocromatose, né? Que é quando esse ferro se acumula em grande quantidade a tal ponto de fazer uma lesão tecidual. Nesse caso clínico, então, gente, a gente tem um homem, né, de 56 anos com queixa de dores articulares há 3 meses e com piora progressiva. Tá? O hemograma da investigação mostra anemia, né, quer dizer, algum tipo de anemia, e ele tem um ferro sérico baixo, tá, e uma ferritina que está em valor normal, né, 170. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá, né, as hemácias dele, tá 4. Mas a hemoglobina está 10 gramas por decilitro, né, indicando realmente a anemia, e o hematócrito dele também está baixo. Tá? Vamos olhar os índices hematimétricos. 82, né, então é uma anemia normocítica, tá? 25 de hemoglobina corpuscular média, que é o HCM, indicando hipocromia, tá? E um RDW um pouco acima do limite. Então, ele apresenta a anisocitose, tá? Destaco aqui que os leucócitos totais estão no limite mínimo, né, de normalidade, então estão bem baixinhos. Tá? Então, a gente tem aqui a série vermelha, então, destacando microcitose e hipocromia, que foram destacados no relatório. Né? Então, a hipótese diagnóstica dele seria a anemia associada à inflamação, tá? Por conta dessas dores articulares que ele apresenta há 3 meses. Okay? E a microcitose discreta, importante destacar, a hipocromia, tá, com anisocitose e a leucopenia. Né? Ele apresenta redução dos leucócitos totais. Tá? Então, a suspeita seria uma artrite reumatoide. Né? E aí a gente poderia solicitar para complementar, né, um VHS, um PCR, a gente pode pedir também uma homocisteína, fibrinogênio, a gente pode pedir também. Tá? O próprio ácido úrico e a GGT, né, a enzima hepática GGT, também são indicadores, né, de processo inflamatório. Então, o que você tiver no exame para dar uma olhada para ver se está elevado, também ajuda para complementar, né, e a gente conseguir fechar algum diagnóstico de uma inflamação. Tá? Nessa mulher de 57 anos, com astenia progressiva há 1 ano, sem segmento médico regular, né, foi trazida à unidade básica de saúde para avaliação de parestesias em membros inferiores. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o hemograma dela. Tá? Ela está com 1,6 de hemácias, muito baixo, hemoglobina baixíssima de 5, hematócrito de 16, tá? Um VCM de 104, tá? Então ela tem uma anemia, né? Os 3 indicadores iniciais, né, reforçando a anemia. Que tipo de anemia é essa? É uma anemia com um VCM alto, então uma anemia macrocítica, tá? Com um HCM ligeiramente elevado, de 33, então de normo a hipercromia, né? E um RDW de 29, altíssimo esse RDW, ou seja, está com uma variabilidade intensa, né, no tamanho dessas células. Tá? Então, no relatório, foi destacado, então, a acentuada anisocitose com a macrocitose e a presença de macrovalócitos, ou seja, né, das células, né, intensa presença dessas células de tamanho aumentado, tá? E aquilo que eu tinha destacado, né, que aparece muitas vezes na lâmina de pacientes que têm anemia macrocítica, a presença de neutrófilos hipersegmentados, né, dando a indicação realmente da deficiência, né, de B12 ou de ácido fólico, tá? Então, a hipótese diagnóstica dessa mulher é anemia macrocítica, né, normocrômica, com anisocitose, né, e leucopenia, né, aqui ó, destacando que ela está com deficiência também na produção dos leucócitos, né, estão baixíssimos, isso também acontece quando a gente tem deficiência de B12 ou ácido fólico. Então, a minha suspeita é de anemia megaloblástica, associada especialmente a B12, principalmente pela idade que ela tem, né, 57 anos, e pelo sintoma de parestesia em membros inferiores, que é um sintoma bem específico de deficiência de B12, tá? Então, eu solicitaria aquele complexo, né, da B12 com a OLO, TC, a B12, o ácido
metilmalônico, a homocisteína, tá? E também solicitaria um ácido fólico para poder descartar, né, também a deficiência desse nutriente, tá bom? Esse paciente do sexo masculino de 56 anos, previamente rígido, que em exame de rotina apresenta anemia. Tá? Então, quando questionado, relata ter notado astenia discreta, né, um cansaço que ele está relatando, dispneia aos grandes esforços no último mês. Relata ser vegetariano há 3 anos e nega sangramentos com exame físico normal. Então, quer dizer, um paciente que esse relato de ser vegetariano há 3 anos, né, é importante porque ele pode estar apresentando deficiência de nutrientes relacionados à ausência da proteína, né, em quantidade e a qualidade da proteína, né? A proteína animal ela é mais completa em alguns nutrientes, né, com destaque para o ferro e B12. Tá? Então vamos ver lá, o resultado dele está com hemácias 3, né? Hemoglobina de 9,8, também está baixa, um hematócrito de 29. Vamos ver os índices hematimétricos, está com anemia, né? Só que indicando uma anemia microcítica, né? Hipocrômica, com um HCM de 21, e elevado RDW também, com uma anisocitose, tá? Leucócitos dele, né? Tá com uma produção normal de leucócitos, tá? E na análise microscópica ele está apresentando olha, um valor bem no limite mínimo dos reticulócitos, quer dizer, ele está tendo deficiência de ferro para estar mantendo, né, essa eritropoiese, tá? E com isso ele acaba apresentando a poiquilocitose moderada, né, que é a presença de hemácias de diferentes formas e tamanhos, né, no sangue. A microcitose dele está acentuada e também tem a presença daquelas hemácias em alvo, que são as hemácias que têm uma bolinha bem no meio dela por conta da diferenciação da membrana celular, né? Então, a hipótese desse paciente, uma anemia microcítica hipocrômica com anisocitose, eu suspeito de anemia ferropriva associada ao vegetarianismo, tá? Eu solicitaria transferrina, né, o Tibic, ferritina, o percentual de saturação da transferrina, a zincoporfirina, tá? Mas eu também solicitaria, né, o complexo B12 e o ácido fólico para a gente estar somente, né, investigando, né, se existe alguma possibilidade de uma deficiência conjunta desses 3 nutrientes, tá bom? Isso não é raro também. Uma mulher de 35 anos, né, queixando-se de astenia, queda do cabelo, palidez progressiva há vários meses, está em uso de sulfato ferroso 100 mg ao dia há 3 meses, refere anemia desde a adolescência, que segundo a paciente não melhora, está faltando um Nzinho aqui, segundo, refere ciclos menstruais normais com duração de 5 dias e apresenta ferritina, né, no valor de 9, está bem baixo, um ferrocérico de 14, está bem baixo. Então vamos ver o relatório dela, está com 3,88 de hemácias, 8,6 de hemoglobina, 29 de hematócrito, né? Então ela tem realmente o diagnóstico de algum tipo de anemia. Essa anemia, então, vai ter um VCM baixo, vai ser microcítica, um HCM baixo, vai ser hipocrômica, e um RDW alto, né? Tem elevada variabilidade, ou seja, micrócitos, né? E eritrócitos de tamanho normal presentes ao mesmo tempo nesse sangue, tá? Leucócitos em produção normal, tá? Então ela apresenta âniso e poiquilocitose moderadas, então tem células de diferentes tamanhos, né, e formatos também. As hemácias em alvo, né, também confirmando, tá, a deficiência do ferro, ok? E aí a gente vai suspeitar, a gente está fechando então o diagnóstico de anemia microcítica, hipocrômica e com anisocitose, tá? A suspeita seria anemia ferropriva, tá, associada ao hipotireoidismo, né? Por que hipotireoidismo? Tá? Por conta desse queixa de cansaço, tá? Queda do cabelo, é muito comum, paciente que tem hipotireoidismo, né, com queda de cabelo e palidez progressiva há vários meses, tá? Se a gente for olhar aqui a contagem de reticulócitos, também é interessante a gente olhar para ver se essa medula está hipofuncionante. A gente pode ver que os reticulócitos estão no valor mínimo aqui de percentual, né? E valores absolutos estão abaixo do limite, tá? Então,
pode ser que ela não esteja, né, com o metabolismo adequado para estar estimulando essa medula óssea no processo da eritropoiese, tá? E ela está usando o sulfato ferroso há 3 meses, embora seja uma quantidade baixa, né? E além de referir anemia desde a adolescência, tá? Refere ciclos menstruais normais, tá? Então, a minha suspeita seria de um hipotireoidismo, que estaria causando essa anemia ferropriva, e a gente pode solicitar, então, para estar investigando a transferrina, o TIBIC, ferritina, a saturação de transferrina, né, para poder fechar o diagnóstico da anemia ferropriva, e um TSH, tá? Um T4 livre, T3, T3 reverso, além de perfil lipídico, né? Os reticulócitos já estão aqui no exame, ok? Então, a gente deve investigar um pouco mais para poder estar vendo a associação, né, de uma outra doença relacionada a essa anemia ferropriva. Nesse caso clínico, então, uma mulher de 22 anos, ela procura a unidade básica de saúde devido à alteração de hemograma, tá? Ela relata vários tratamentos para anemia com ferro oral na infância com resposta limitada. Então, é uma paciente que tem, sim, né, uma hemoglobina indicando anemia, né, embora a hemácia esteja um valor de 6, mas a gente usa, né, a hemoglobina para estar indicando, né, o diagnóstico de anemia, algum tipo de anemia. O hematócrito também está limítrofe, né? Vamos ver os índices hematimétricos, com um VCM de 62, então ela tem uma microcitose, uma HCM de 17, então com hipocromia, e o RDW 14,8. Leucócitos normais, tá? Passando aqui pelos reticulócitos, estão normais também, ó, 2,2, tá? E até 140 aqui, bem próximo do limite máximo de normalidade. E ela está indicando microcitose e hipocromia acentuadas com hemácias em alvo, né? Então, é uma anemia que pode ser por deficiência de ferro, mas como ela tem isso desde a infância, né, a gente também pode suspeitar, tá, de uma talassemia, tá? Então, essa anemia microcística, hipocrômica, limítrofe da anisocitose, eu suspeito de talassemia, por quê? Porque toda vez que eu tenho uma microcitose com um RDW não muito elevado, né, que as células são todas defeituosas e elas apresentam mais homogeneidade do que quando eu tenho uma anemia ferropriva, que eu tenho micrócitos junto com células de tamanho normal, isso acaba aumentando muito o RDW, né? Então, a gente pode suspeitar de uma talassemia. Uma outra opção seria também o próprio hipotireoidismo, mas como ela tem reticulócitos normais, tá? A gente descarta, né, uma hipofunção dessa medula óssea, tá? Que poderia estar sendo causada pelo hipotireoidismo. Então, eu suspeito de talassemia, então eu vou somente confirmar, né, se ela tem uma anemia ferropriva ou por talassemia. Eu vou solicitar, então, a transferrina com o TIBIC, todos os indicadores, né, para descartar essa possibilidade do ferro. E vou pedir uma eletroforese de hemoglobina, que é o exame para a gente estar diferenciando, né, essa anemia microcítica. Então, nessa mulher aqui de 26 anos, né, previamente ígida, tá? Há 2 meses passa a apresentar sangramento gengival às escovações, aumento do fluxo menstrual. Há 2 semanas evoluiu com múltiplas manchas em tronco e membros, e o exame físico mostra petequias e equimoses difusas, hemorragia subconjuntival bilateral com acuidade visual preservada. Então, é uma paciente que tem, né, valores limítrofes também das hemácias, hemoglobina e hematócrito, né, indicando anemia, tá? Os seus índices hematimétricos, então, tá? Essa anemia ela é normocítica, normocrômica e sem anisocitose, ok? Os seus leucócitos, né, estão apresentando, né, um valor bem baixo aqui, tá? Baixa quantidade de leucócitos, um valor mínimo de normalidade, e suas plaquetas estão muito reduzidas, tá? Então, qual a hipótese diagnóstica, tá? O sangramento gengival dela pode sugerir, né, deficiência de vitamina C ou vitamina K, tá? Mas a gente tem que ver também que esse aumento do fluxo menstrual dela, associado com as plaquetas igual a 5, tá? Além de equimoses no corpo, tá? Pode estar relacionado a uma provável deficiência de vitamina K, tá? Por esta participar da cascata de coagulação, mas a gente também tem que avaliar, né, alguma alteração hepática,
né? E aí o hematócrito baixo associado a essa hemorragia, ele pode explicar essa anemia normocítica, normocrônica, com RDW normal, né, que vai descartar a anemia ferropriva. Então, a gente tem que solicitar alguns exames para avaliar, né, o funcionamento hepático, tá? E avaliar também a vitamina C e a vitamina K para poder descartar essas possibilidades. Tá? Esse homem de 37 anos, então, trabalha na construção civil, ele está com astenia há 6 meses. A esposa conta que não participa das atividades do lar, né? Ele tem muita sonolência. Então, no seu exame, ele apresentou uma anemia também limítrofe, um VCM, né, baixo, então anemia microcítica, um HCM baixo, hipocrômica, né, e um RDW também indicando ausência de anisocitose, tá? Tudo bem que está no limite próximo do limite máximo de normalidade. Leucócitos normais, né, sem anormalidades, ok? Reticulócitos também, produção normal de reticulócitos. Então, a hipótese diagnóstica, tá, é anemia ferropriva, com microcitose, hipocromia e RDW limítrofe, e a gente deve confirmar, tá, investigando, solicitando a ferritina, saturação de transferrina e a zincoporfirina, tá? Então, gente, eu queria agradecer, né, por essa série de estudos, tá? Eu espero que vocês possam aproveitar esses debates. Eu procurei trazer o que tem de mais novo, né, na literatura sobre essas anemias, tanto a ferropriva quanto a macrocítica, tá? E eu somente me colocar, né, à disposição de vocês para quaisquer dúvidas futuras, sugestões também, né, eu aceito sugestões, né, de tempo de aula, né, de temas, tá? E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato lá no meu Instagram ou mandar mensagem também por e-mail, tá? Então, agradeço mais uma vez e até uma próxima, até o próximo tema. Tá? Grande abraço.